Alô você, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos mergulhar em uma lição poderosa e atual, a fidelidade dos recabitas. Olha aí, esta palavra vem como um espelho de Deus para nós, um chamado à firmeza e obediência e à santidade em meio a uma geração corrompida. Respire fundo e venha comigo, porque Deus vai falar forte nesta aula, nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9 dos jovens, a fidelidade dos recabitas. E olha que interessante, porque começamos aqui dando sequência ao nosso estudo anterior, né? É preciso que nós entendamos que estamos em uma ordem cronológica dos fatos de Jeremias, tá? E Filipenses capítulo 2, versos 15 é o nosso texto principal, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora vamos para o resumo da lição, né? Deus usou os recabitas como um exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá, para exatamente advertir Judá. A nossa lição, nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jeremias, capítulo de número 35, os versos de 1 a 14. Observe que geralmente os nossos estudos, né, de Jeremias, nossas leituras estão sendo quase que praticamente capítulos completos, porque nós estamos em uma sequência, né? Uma sequência lógica e bem interessante sobre o livro de Jeremias, dos fatos que aconteceram durante o período do profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidálias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Manassés, ou Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas, conforme Deus havia ordenado a ele, bebei vinho, e disse-lhes, né? Pois aqui é o relato de Jeremias. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casas, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Deus usa aí uma figura muito importante, que é a história dos recabitas, como exemplo que Israel deveria seguir, mas que não seguiu. Agora vamos para a nossa introdução. O Senhor ordenou que Jeremias tomasse os recabitas como exemplo de fidelidade para contrastar com a infidelidade e a dureza do coração de Judá. O objetivo divino era despertar o seu povo para que se arrependesse. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito da necessidade de o crente manter-se santo e fiel a Deus em um mundo caído, partindo do exemplo dos recabitas, Romanos capítulo 12, verso 2. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 partes. Primeira parte, os recabitas. Segunda parte, Jeremias e os recabitas. E terceira parte, um chamado à santidade. No primeiro tópico, os recabitas, nós vamos estudar o seguinte: quem são os recabitas, como viviam os recabitas e os recabitas e os seus valores. Ok? No segundo tópico, nós temos Jeremias e os recabitas, compreendendo o texto, o exemplo dos recabitas e a mensagem, evidentemente. No terceiro e último tópico, um chamado à santidade. O que é santidade? Santidade como fruto da fidelidade. E terceiro e último tópico, a santidade que abençoa. Mas é preciso destacarmos, antes de entrarmos propriamente dito na lição, os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é mostrar quem são os recabitas, né? Óbvio, estamos falando sobre a fidelidade dos recabitas, precisamos conceituar, né, trazer à memória quem são os recabitas. Segundo, refletir a respeito do exemplo de vida de Jeremias e dos recabitas. Em terceiro tópico, reconhecer o nosso chamado à santidade. Bom, no nosso primeiro tópico, nós temos os recabitas, tá? E como introdução ao assunto, né, é importante que a gente destaque aqui que no capítulo 35 de Jeremias, que nós lemos, né, nossa leitura bíblica em classe, encontramos uma cena surpreendente, um povo simples, nômade e discreto, mas com um detalhe bem importante, mas fiel. Os recabitas eram fiel. Fiel por décadas, fiel por gerações, fiel quando ninguém mais era. Enquanto Judá desobedecia, murmurava e resistia à voz de Deus, os recabitas se mantinham firmes naquilo que haviam recebido do seu líder, Jonadab. E Deus usa esse exemplo para confrontar o seu povo e também a nós hoje. A pergunta é: será que permanecemos fiéis quando o mundo inteiro escolhe ser infiel? É muito importante que a gente pegue essa visão. Então agora já estamos no primeiro tópico da nossa lição. Quem são os recabitas, né? Segundo o dicionário bíblico Baker, os recabitas são uma família ou talvez uma ordem que tem as suas origens em Jonadab. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 10. Um filho queneu ou um descendente de Recabe, cujos integrantes são zelosos pelo Senhor. Eles são citados no capítulo 35 do livro de Jeremias como exemplo para Judá, né? Agora, é importante que a gente destaque, né? Quando a gente está falando dos recabitas, já que o assunto hoje é a fidelidade dos recabitas, os recabitas eram descendentes de Jonadab, como dissemos, ligados aos queneus, um povo nômade. Então, portanto, eles eram tipicamente nômades. Eram conhecidos por zelosos pelo Senhor, vida simples, disciplina pessoal, obediência às tradições recebidas. Eles não eram um grande povo, mas não eram sacerdotes, mas eram profetas. Ou não eram profetas, perdão. Era apenas um clã, mas com a fidelidade que atravessou séculos. Glória a Deus. E agora a segunda
o 1.1, 1.2, né? Como viviam os recabitas? Eles levavam uma vida simples, e isso se deu porque Recabe, seu líder fundador, estabeleceu limites com a intenção de protegê-los da imoralidade. Eles habitavam em tendas e viviam como peregrinos, andando pela terra, daí porque não construíam, não plantavam e nem cultivavam vinhas. A vida dos recabitas se assemelha em certa medida com a vida dos nazireus, pois também viviam em abstinências de vinho e com hábitos que os distinguiam da maioria das pessoas. Observe, é preciso destacar aqui um pouco da vida dos recabitas. Como eles viviam, né? Os recabitas tinham um estilo de vida marcado por renúncia. Não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam vinhas, viviam em tendas e mantinham uma vida peregrina. Por quê? Porque decidiram obedecer o padrão estabelecido por Jonadab, um líder humano, não uma lei divina, porque biblicamente isso não é uma lei, ok? É importante que se deixe claro isso, né? Há, inclusive, uma confusão, né? Das pessoas fazerem associação dos recabitas hoje ao cigano, ao estilo de vida dos ciganos, ok? Claro, com algumas e com várias alterações e diferenças, mas algumas porque originalmente, né, no início, os ciganos eles habitavam em tendas literalmente mesmo, tá? Olha aí, muita gente quer grandes revelações, mas não quer obedecer o básico. Essa obediência humilde impactou diretamente seu caráter, sua identidade e sua postura diante do mundo. Os recabitas foram reconhecidos até porque Deus utiliza o exemplo dos recabitas para recobrar a fidelidade do povo de Israel, ou o povo de Judá, no caso aqui que nós estamos tratando diretamente dos reinos, né, do reino dividido. Os recabitas e seus valores. No que se refere a não beber vinho, essa comunidade estava obedecendo à voz de seu líder em uma orientação de sabedoria e que não desonrava a Deus. Quanto a não construir casas, eles demonstraram desapego às coisas transitórias desta vida. Inquestionavelmente, essa atitude estiveram pautadas em valores que fundamentavam a vida dos recabitas, tais como obediência, limites a serem observados, vida separada e prevenir-se para não agir imoralmente e não cair na idolatria. Esses valores contribuíram para que Jeremias tomasse essa comunidade como exemplo de fidelidade e de advertência a Judá. Isso aqui é bem interessante porque, veja bem, os valores dos recabitas, né? E aí é interessante a gente destacar isso aqui. Esses valores que os recabitas tinham eram sustentados pelos seguintes aspectos: obediência, limites pessoais, separação do pecado, disciplina, sobriedade, porque eles não bebiam vinho, desapego às coisas terrenas. E isso os manteve de pé quando muitos outros caíram. Então você tem que pegar uma visão aqui. Limites espirituais não aprisionam, muito pelo contrário, eles protegem. Eles protegem. Isso é interessante. Vamos então para o nosso segundo tópico, que é Jeremias e os recabitas, né? Que é um ponto interessante e, evidentemente, é necessário que nós estudemos, até porque estamos estudando sobre a fidelidade dos recabitas. Em obediência à ordem divina, Jeremias levou os da casa dos recabitas à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã. Frente à proposta do profeta para que eles tomassem vinho, os recabitas não só rejeitaram, como reafirmaram o compromisso com os ensinamentos do seu líder fundador, sem deixar de mencionar que estavam em Jerusalém de passagem, isto é, não tinha nenhuma intenção de fazer alianças duráveis. Isso foi um teste de fidelidade, né? Jeremias chama os recabitas e oferece vinho.
não para fazê-los cair, mas para revelar a sua firmeza. E eles responderam sem hesitar: não beberemos. Jonadab nos ordenou e nós obedeceremos. Que testemunho! Que disposição em ser obediente! Enquanto muitos obedecem apenas quando lhes convém, os recabitas obedeciam sempre, sempre. Os recabitas obedeciam sempre. E agora, quando a gente ainda destaca um pouco, depois disso o texto informa que Jeremias recebeu a mensagem de Deus a ser transmitida a Judá, com base nesse episódio, seguido da promessa de Deus aos recabitas pela sua fidelidade. Agora, no 2.2, né, o exemplo dos recabitas. O exemplo dos recabitas é mais um ato simbólico do ministério de Jeremias e, naturalmente, possui alguns elementos que, além de importantes, são também muito bem empregados no texto bíblico. Deus mostrou a fidelidade dos recabitas em contraste à indiferença de Judá diante de sua palavra, com o propósito de ativar a consciência de seu povo sob a promessa de não o tirar de sua terra. Bom, Deus usa o exemplo deles para confrontar Judá. Esse era o exemplo dos recabitas, né? Os recabitas foram tomados como um exemplo, né, para o povo de Judá. E observe bem, depois dessa demonstração, Deus fala através de Jeremias: olhem para a fidelidade deles. Eles obedecem a um homem mortal. Vocês, porém, não obedecem ao Deus vivo. Olha aí, isso dói, mas cura. O Senhor estava dizendo: a fidelidade é possível. Vocês é que não querem. O bom exemplo dos recabitas demonstrou todas as desculpas de Judá. Todas as desculpas de Judá. E aí vem a mensagem de Deus, né? Enquanto os recabitas guardavam com diligência uma tradição humana, o povo de Judá desprezava a lei do Eterno. Portanto, a mensagem é de arrependimento, não destoando das demais que já havia transmitido e nem das que ainda transmitiria. A expressão convertei-vos aponta para o conteúdo da mensagem, enquanto madrugando indica a urgência, a seriedade e a insistência de Deus com o seu povo. E é bom que a gente destaque aqui nessa mensagem, né, de Deus o seguinte: a mensagem era clara porque era direta: arrependam-se, voltem para mim, deixem a infidelidade e vivam a minha palavra. E aos recabitas Deus declara uma promessa belíssima: nunca faltará um descendente para estar diante de mim. Deus honra a fidelidade dos recabitas de forma poderosa e maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, né, que é um chamado à santidade. O que é, na verdade, a santidade? Santidade é aquilo que é próprio do que é santo. Quando relacionada a Deus, a santidade é um de seus atributos, geralmente relacionado ao aspecto moral, embora as suas implicações sejam muito mais amplas. A santidade diz respeito tanto ao que ou a quem está próximo de Deus, como o seu povo, que além de ser convocado a viver em santidade e denominado como nação santa, era também uma exigência clara de Deus, porque santidade é a qualidade de alguém que se entrega sem reservas a Deus e para ele vive de forma exclusiva com vistas a agradá-lo. E aí, simplificando, né, o que é santidade? É pertencer a Deus, é viver para Deus, é afastar-se do pecado e é desejar agradar em tudo. Não é isolamento, não é perfeccionismo, é compromisso. Compromisso de ser fiel a Deus e a sua palavra e aos seus ensinamentos. Santidade como fruto da fidelidade. Santidade e fidelidade são virtudes que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. A santidade externa é fruto de uma fidelidade interna. Primeiro o coração se compromete, depois o comportamento acompanha. A recusa dos recabitas diante do vinho era apenas a expressão visível de um compromisso profundo.
ser muito forte. Pega essa visão. A santidade que abençoa, a fidelidade e a vida separada dos recabitas atraiu a atenção de Deus, que garantiu a perpetuação deste povo, somada à promessa de que os seus descendentes assistiriam em sua presença. Isso no verso 19. A nossa conclusão, e aí a gente chega, né, à conclusão, lembrando que a santidade que honra, né, que Deus honra, é a fidelidade dos recabitas, moveu o coração de Deus. E ele liberou o quê? Uma promessa, uma preservação, continuidade, presença. Olha aí, Deus honra quem honra a ele. A santidade é uma forma de honra a Deus, é uma forma de nós estarmos honrando a Deus. E Deus honra a quem honra a ele. Glória a Deus. E aí a nossa conclusão chegando, portanto, ao final. Lembrando aqui, aproveitando, né, já que você chegou até o final aqui, por favor, por amor de God, meu Deus, glória a Deus em inglês aqui, por amor de Deus, se inscreva no canal, comente, aperte o sininho aí, aperte o gostei, ó, sinalzinho de, joinha, viu? Não custa nada, meu irmão, pelo amor de Deus. Você assistiu até aqui, dá um trabalho de gravar as aulas? Dá sim, e eu faço com prazer porque eu gosto de ensinar. Mas, por favor, pastor, como é que faz para ajudar? Dá um likezinho aí, tá bom? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e aí você vai estar nos ajudando, tá bom? E se você quiser conhecer o Chile, é uma boa ideia. É só parar esse vídeo, escanear aqui esse QR Code e vai levar para a página falando sobre o Chile e a viagem do Chile. Preencha lá o formulário e você vai obter informações da Travel Agência, tá bom? Deus abençoe a você e Deus abençoe a sua família. E nós estamos chegando ao final. A lição que estudamos é um convite aos crentes desse tempo a viverem em santidade e em fidelidade a Deus. O comportamento de Judá não refletia a sua identidade de povo de Deus. Daí porque ele contrastou a sua infidelidade com a fidelidade dos recabitas, ensinando a esta geração que a fidelidade e a santidade são virtudes que o agradam e abrem as portas para que as suas bênçãos sejam derramadas aos que assim decidem viver. O exemplo dos recabitas nos confronta hoje. Se homens falhos conseguiram permanecer fiéis por séculos a uma orientação humana, como nós, selados pelo Espírito Santo, ousamos ser infiéis à palavra do Deus vivo? Esta lição é um chamado. E o chamado é: volte à fidelidade. Volte, viva com disciplina. Caminhe em santidade. Brilhe como luz no meio das trevas. Alô você! Deus está levantando uma geração de recabitas espirituais, firmes quando todos vacilam, fiéis quando todos se desviam, santos quando o mundo se corrompe. Então pega essa visão. Fidelidade atrai o olhar de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Aos meus alunos e aos irmãos também que estão acompanhando o nosso canal. Esta semana, se Deus permitir, estaremos no encontro de casais ali em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Deus abençoe a você e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.